Programa Torre Forte, da Igreja Batista Filadélfia, de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Fiquem conosco aí até o final, porque grandes coisas fará o Senhor no nosso meio. Quando, pastora? Nessa noite, né? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além do que pensamos, imaginamos ou até que sonhamos, né? Quantas vezes nós ouvimos aí os testemunhos, as pessoas dizendo que Deus fez além daquilo que nós esperávamos, muito além. Deus, ele é o Deus que surpreende. Eu sempre falo isso. O nosso Deus é o Deus de surpresa, é o Deus que nos surpreende. Quando você menos espera, o milagre está batendo aí na sua porta, em nome de Jesus. Amados, nós aqui no programa Torre Forte estamos gravando, estamos no ar de segunda a sexta-feira a partir das 18h30, aos sábados a partir das 18h e aos domingos às 9h da manhã. Todos os dias o Torre Forte levando através dos pregadores aqui usados por Deus a palavra do Senhor na tua casa. Olha que bênção, que privilégio, né? Saber que Deus, ele se preocupa conosco ao ponto de levantar aqui a programação, levantar os pregadores para levar a palavra dele até a sua casa. Deus se preocupa com você. Deus te ama. Por isso essa preocupação. Qual pai, qual a mãe, né, irmão? Caiu o microfone. Qual é o pai, qual é a mãe que não se preocupa com o seu filho, com a sua filha? Não existe, não existe. Né? Eu tenho um filho, ele tem 21 anos. Queridos, ele vai para a faculdade, enquanto ele não chega meia-noite em casa, não durmo. Eu fico esperando até ele chegar, né? E ali vou mandando mensagem, já chegou, tá na faculdade, já tá aí estudando, já foi tudo bem, tá chegando em casa. Então, pai e mãe não tem sossego enquanto o filho não tá bem, né? Não tá bem junto ali conosco. Imagina então Deus. Porque a Bíblia fala que nós somos maus, e nós sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, né? Ora, se o filho vai lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? De jeito nenhum. Se ele pedir um peixe, vai dar um escorpião? De maneira alguma. Isso porque nós somos maus. O que dirá então o nosso Deus, né? O nosso Pai, ele é um Deus. Olha que tremendo. E esse Deus tão tremendo, tão grandioso, tão poderoso, ele fala comigo e com você nessa noite. Eis que eu tenho cuidado de vós. Olha que tremendo. Deus está cuidando do seu povo. Por isso, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele vai ser exaltado aí no meio desse problema. Deus vai ser exaltado na tua família, na tua parentela. Deus vai ser exaltado nessa enfermidade que você passa. O nome de Deus será exaltado, né? Ele será exaltado entre as nações. No meio do povo, Deus será exaltado. Ele será exaltado. Até nas lutas, nas tribulações que nós passamos, quando nós saímos, pode ter certeza que o nome do Senhor está sendo glorificado. Portanto, alegrai-vos. Saiba que Deus é Deus e Ele está cuidando de você em nome de Jesus. Amém. O programa Torre Forte é um programa da Igreja Batista Filadélfia, aqui de Monte Belo, Minas Gerais. Nós ficamos aqui no sul de Minas. Esses dias uma telespectadora me perguntou aonde vocês estão, né? E eu ali respondendo e eu perguntei, mas da onde você é? Ela falou de Monte Belo. Que bom. Eu achando que era de tão longe, né? E ali eu conversando com ela, não, eu sou aqui de Monte Belo. Oh, glória a Deus, vai lá fazer uma visita, né? Hoje estive ali na cidade de Guaranésia e para glória de Deus a minha tia ainda falou, olha, minha filha assiste vocês todos os dias, é fã número 1 do programa Torre Forte. Eu falei, oh glória a Deus, né? Então estamos aí alcançando
as pessoas, tudo para a glória do Senhor, queridos. Deixa eu falar algo com vocês hoje sobre o Espírito Santo de Deus, né? Eu quero ler um texto aqui com vocês. Hoje eu vou dar um tempo a mais para a irmã Val, que ela está trazendo a escola bíblica, e eu quero dar um pouco de tempo mais para ela, para que ela possa desenvolver melhor essa mensagem. Então eu vou falar rapidamente aqui sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo habita em você. Vamos analisar o texto de João 14, 16 e 17. Assim diz o Senhor: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Olha que promessa gloriosa que Jesus deixa aos seus discípulos quando Ele vai ressuscitar. Jesus, Ele vem e Ele manda essa mensagem: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que virá para conduzi-los, para guiá-los, né, no caminho. O Espírito Santo é aquele que vem e Ele nos guia. Nós, quando nós ouvimos ao Senhor, ouvimos a voz do Espírito Santo, dificilmente nós iremos tropeçar. Por quê? Porque a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Então, dificilmente nós vamos tropeçar, queridos. Nós precisamos lembrar da promessa de Jesus, que Ele iria enviar para os seus discípulos e para nós a pessoa bendita do Espírito Santo. É muito importante que você saiba que no caminho da santidade, no caminho, nessa tua caminhada, na nossa caminhada de andarmos com Deus, nós não andamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Em cada momento temos conosco a presença do doce Espírito Santo. Não como um ilustre visitante que vem e vai embora, né? Mas como aquele que habita em nós. Deus, sendo Ele tão esplêndido, tão poderoso, Ele decide tabernacular em nós, através do Espírito Santo. Então Deus, ele olha e Ele diz assim: eu vou escolher uma casa para fazer morada. E Deus olha para mim, olha para você e Ele resolve, né, morar em nós. Então o que o Espírito Santo faz, Ele habita em nós. O Espírito Santo está habitando em nós. Lá no Antigo Testamento, nós vamos ver algumas pessoas recebendo o poder do Espírito Santo e fazendo grandes coisas em nome de Deus. Já agora na Nova Aliança, o que Jesus está prometendo a cada um dos seus discípulos é algo muito diferente, queridos. Ele está dizendo que os seus discípulos receberiam o Espírito Santo para habitar neles todos os dias para sempre, até a consumação dos tempos. Olha que coisa tremenda! Como um presente glorioso e uma dádiva divina, o Espírito Santo veio habitar em nós. Nós precisamos do Espírito Santo porque precisamos ser guiados. E é Ele quem vai nos guiar na verdade, né, no caminho que é Jesus Cristo. Para que você viva em santidade, para que você viva ali juntinho, pertinho do Senhor, nós precisamos conhecer e permanecer na verdade da palavra de Deus. E isso é que Jesus afirma sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. O mundo está acostumado com muita mentira. Sim ou não? O mundo já está adaptado com mentira. Se você for analisar a sua rede social, vamos dizer que mais de 80% das coisas que você recebe em rede social
é tudo lorota, é tudo mentira, né, Val? Aquelas vidas que ficam ali postando, olha, eu tô assim, a minha vida tá mil maravilhas, e posta uma coisa, posta outra, posta só mentiras. Quando por trás, né, por trás de tudo aquilo, eles têm vidas destruídas. Você entende? Quantas pessoas eu vi ali postando, por exemplo, relacionamentos, casamentos super felizes, aparentemente, né? Felizes, e de repente estava lá tudo destruído, tá tudo destruído. Quantas pessoas ali sorrindo, postando passeios, postando viagem, dando risada, dali a pouco por detrás você vai ver a pessoa extremamente decepcionada, sem paz, deprimida, ao ponto de viver com calmantes e medicação, né? Então, nós somos rodeados, porque nós estamos aqui, nós estamos no mundo, né? Nós estamos rodeados de mentira, queridos. O mundo, então, está no meio dessa mentira. O mundo está acostumado com a mentira. Mas o Espírito Santo nos foi dado para nos ensinar a verdade e nos conduzir na verdade, de maneira que os nossos pensamentos e desejos, opiniões e decisões sejam pautados na verdade. Em nome do Senhor Jesus. Então, que nessa noite você possa orar a Deus agradecendo, queridos, porque Deus enviou o Espírito Santo. Vamos orar agradecendo a Deus. Ore nessa noite, a hora que você deitar, ora ao Senhor. Agradeça a Deus por ter enviado o Espírito Santo, sabe? Ore agradecendo ao Espírito Santo por habitar em você. Obrigado, Espírito Santo, porque tu me escolheste para morar, né, dentro de mim. Ore pedindo ao Espírito Santo que te ajude a viver uma vida na verdade e na santidade. Em nome de Jesus. Comece a praticar. Comece a praticar, comece a falar, não vou contar mentira, não vou mentir, não vou viver falsamente, não vou, sabe? Você vai ver como a sua vida vai começar a mudar, em nome de Jesus. Olha, nós vamos ouvir apenas um louvor hoje. Vamos ouvir um louvor, vamos adorar a Deus através desse louvor. Daqui a pouquinho a Val já retorna aqui com a escola bíblica. Hoje está um tema poderoso, né? Qual que é o tema? Expectativas bíblicas sobre uma eternidade feliz. Expectativas bíblicas sobre uma eternidade feliz. Amém? Daqui a pouquinho eu retorno em nome de Jesus. Amém. Nem sempre que Deus vai fazer tem a ver com o que eu estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Nem sempre que Deus vai fazer tem a ver com o que eu estou pensando e esperando. Nem sempre é do teu jeito. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. É do jeito dele. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Adora o Senhor comigo. Profetizando. Nem sempre que Deus vai fazer tem a ver com o que eu estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Nem sempre que Deus vai fazer tem a ver com o que eu estou pensando e esperando. Ele sabe o que é melhor pra mim, Ele sabe o que irá fazer, Ele é Deus. Porque Ele faz infinitamente
infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, mais do que sonhei, além do que pensei, surpreendentemente realizou, mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou, mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Não importa o tempo, não importa a hora, se creres, tudo é possível, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Diga comigo nessa noite. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou, mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Não importa o tempo, não importa a hora, se creres, tudo é possível, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois só a
Deus, escudo para os que em ti creem. Escudo para os que em ti creem. Amém. Toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Estamos aqui de volta, vamos agora para o momento da palavra, Escola Bíblica, oh glória a Deus. Vamos aprender a palavra do Senhor, para isso vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos, pois chegou o momento, ó Deus, de aprendermos com o Senhor, mais ainda do Senhor, meu Pai. Senhor, usa a nossa irmã Val, Senhor, com autoridade. Usa ela com sabedoria, meu Deus. Oh, meu Pai, usa ela com unção, com fogo, glória. Oh, meu Deus, entra agora dentro de cada lar, Senhor. Que haja liberdade, Senhor, do Teu Espírito Santo. Tira o comichão do ouvido, Senhor. Meu Deus, prepara a mente, prepara o coração, Senhor, do povo, para receber a Tua mensagem, ó Pai. Que a Tua palavra, essa semente sendo lançada, ela surta o efeito para qual está sendo enviada, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, mudança de vida. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo. Senhor, toma a família da Val em Tuas mãos, abençoa a família dela, abençoa toda a parentela, em nome de Jesus nós te pedimos, amém, Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje o tema é o que a gente já falou, né? São expectativas bíblicas sobre uma eternidade feliz. Que traz para a gente estar conhecendo esse texto, que o ensino bíblico sobre uma eternidade feliz, a partir da parábola do rico e do Lázaro, que nos dá a perceber que esses assuntos tratados em parábolas, eles possuem coerência com outras passagens bíblicas no ensino das Escrituras. As parábolas, irmãos, são ali histórias fictícias, né, mas que têm relação ali com a história bíblica, com a nossa vivência, com a eternidade. Praticar a fé e as ações acompanham a nossa vida. Num certo momento haverá separação entre o justo e o ímpio. O nosso texto hoje, irmãos, está em João 3, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, essa palavra é muito forte. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É simples assim. Essa palavra nos traz simples assim. Aquele que crê no Filho, aquele que crê em Cristo, em Jesus Cristo, este tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, passa pela separação, tem a separação. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele. A palavra, ela é firme para nós, irmãos. Ela é firme para todos os ouvintes, para todas as pessoas. Se você crê em Cristo, você tem a vida eterna. Amém? Amém. Nós temos também aqui, hoje, o texto que a gente vai estar trabalhando é Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. É onde vai estar falando sobre o rico e o Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Nós vemos isso acontecer em muitos lugares. Muitas casas e muitas ruas, nós vemos os mendigos ali parados à nossa porta, a porta de muitas pessoas, né? Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Irmãos, aqui nós vemos que esse mendigo que estava ali na porta,
né, do rico, Lázaro, que estava na porta do rico. Ele desejava comer o que caía da mesa daquele rico. Mas aquele rico, né, aquele homem, a palavra nos fala sobre ele só como homem rico, não dá o nome. Nós vemos que, apesar daquele homem estar ali na sua porta, aquele rico não via, não enxergava. Mas o que acontecia? Vinham os animais, vinham os cães e lambiam suas feridas. Então nós vemos que este mendigo, Lázaro, além de ser um pobre, de ser um mendigo, e ainda era doente. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. O rico, quando ele estava ali, né, a palavra nos fala, quando ele estava ali sendo atormentado, quando ele estava ali no inferno, ele olha para cima e ele vê aquele mendigo que ficava ali na sua porta todos os dias, ali ao lado de Abraão, ali no seio de Abraão, ali no céu, no lugar onde era um lugar de tranquilidade, um lugar de paz, um lugar de sossego, um lugar de esperança. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Então aqui Abraão fala para ele, fala: olha filho, lembra que na sua vida, enquanto você estava aqui, você teve uma vida de regalias, você teve uma vida boa, você teve uma vida de riqueza, você comeu e bebeu do melhor, né? Enquanto Lázaro, ele passou ali por muitas dificuldades. Mas irmãos, a palavra nos aponta Lázaro como ter passado por dificuldades, por sofrimento e foi para o céu. Mas lembre-se que aquele que crê no Senhor Jesus, este recebe o céu. Este vai morar no céu, né, pastora? Independe de condição social, né? Independente de condição social. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Agora ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Nós vemos aquele homem rico que estava sofrendo ali no Hades. Nós vemos Lázaro, o pobre, que estava ali no seio de Abraão, estava ali no céu, sendo cuidado, passando ali, né, pastora, por cuidados, momentos tranquilos, momentos de paz. Mas como a pastora falou agora, independente de condição social, se este homem, que ele é apontado como rico pela palavra, se ele conhecesse a Jesus, se ele aceitasse a Jesus, se ele cresce em Cristo, se ele cresce no Filho de Deus, ele também seria salvo. Mas nós podemos ver aqui que não foi esta a escolha dele, que não foi esta a escolha. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Irmãos, esse versículo ele é muito importante, porque nós temos chances, irmãos, enquanto nós estamos aqui, enquanto nós caminhamos em vida aqui. Depois que nós fazemos a passagem, depois que nós morremos, acabou a chance. Então a nossa chance de salvação, a Bíblia nos apresenta, a Bíblia nos fala que a nossa chance de salvação é enquanto nós estamos vivos, porque é aqui que nós temos a chance de caminhar com Cristo, de crer no Filho de Deus. Depois que nós morremos, acabou. Ou você vai para o Hades, ou você vai para o céu, ou você vai para o seio de Abraão, para aguardar, né, pastora? Aguardar o momento final. Aguardar o momento final. Virá, né? Isto. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Aí aqui nós vemos que o rico, ele se lembrou da vida dele aqui.
Esta passagem nos mostra, né? Nessa parábola nos mostra que ele se lembrou da vida dele aqui. E o que ele suplica ali para Abraão? Olha, manda então que ele volte e vá lá e fale para os meus irmãos, porque eu tenho família lá, eu tenho mais irmãos, eu não quero que eles sigam a mesma vida que eu segui e venham ter o mesmo fim que eu. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O que Abraão falou para ele? Olha, eles estão vivos lá, eles têm as escrituras. É a palavra, né? Eles têm a palavra. Eles têm os profetas. Então eles têm quem vai os orientar, eles têm um caminho, eles têm, né, um caminho que pode ser seguido a partir do momento que eles decidirem. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés ou aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, se o que nós temos que é a palavra, se através das escrituras, da palavra de Deus aqui conosco, se através do que ela nos fala, do que ela nos mostra, nós não vamos crer, tampouco vão crer se eles creriam ali naquele momento, ou hoje, se viesse alguém dos mortos para nos falar, olha, faz isso, isso e isso, pois o que nós precisamos está escrito aqui na palavra, e foi isso que ele falou para ele. Então não adianta, lá ele tem as escrituras, ele tem Moisés e os profetas, lá ele tem. Então se eles não ouvirem eles não vão ouvir se alguém vier dos mortos, for lá e falar para eles. Temos também o texto de Daniel 12, de 2 a 3. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Mateus 25, de 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então aqui está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Aqui está falando sobre aqueles que, né, os que já estarão ali mortos em Cristo, na segunda vinda de Cristo, como será o retorno, né, pastor? Vão ressuscitar, como será a ressurreição deles. Fala sobre a glória de Cristo, sobre a vinda, como será a vinda de Cristo. Então nós temos aqui como introdução. Este texto famoso da parábola do rico e Lázaro é bem conhecido. Trata-se de uma passagem clássica e muito citada por toda a cristandade. Muito do que Jesus ensina nesta passagem são verdades espirituais profundas. É como se Jesus explicasse um pouquinho de como as coisas acontecem do outro lado, no paraíso. Ao ler este texto, nos sentimos como que olhando por uma fresta, por uma janela semiaberta, e vemos um pouco do mundo espiritual através da narração de Jesus. Verdade. Foi isso que nós falamos. Essas parábolas, né, são histórias fictícias, mas são histórias voltadas para a realidade. São histórias que Cristo criou, mas que são voltadas para os acontecimentos. Para ilustrar a realidade. Para ilustrar isso, para ilustrar a realidade. E nós vemos aí, Jesus vem e apresenta essa parábola de rico e Lázaro, e ele fala ali nessa parábola como que as coisas vão se suceder a partir das suas escolhas. A partir do caminho que você seguir, que você escolher seguir. Né? Então Cristo vem, apresenta esta parábola, mas voltando à nossa realidade, voltando à realidade. Jesus nos ambienta na história mostrando os dois personagens principais. Um é rico e o outro pobre. A menção do primeiro personagem é seguida de várias indicações relativas à superabundância e ao luxo excessivo. O homem é rico, estava revestido de trajes reais, revestido de nada menos que púrpura, isto é, de um tecido requintado, característico de trajes reais.
O vestido é do linho mais fino. O rico festeja e a expressão "a mesa do rico" indica se tratar de diversões ligadas a banquetes. O rico desfruta de tudo o que desejava, ao máximo, todos os dias. Então nós vemos que este homem, né, este rico, ele tinha de muitos prazeres, né? Ele tinha muitas facilidades, né? Enquanto nós vamos ver um pouquinho sobre o pobre. Depois disso, a narrativa se encadeia imediatamente com a descrição do pobre, o que permite perceber ainda mais o contraste. Depois da extrema riqueza, temos a miséria extrema. Lázaro é pobre. Em contraste com o rico, revestido de trajes delicados, o pobre está coberto de úlceras, ele está coberto de feridas. Evidentemente, excluído das festividades do rico, deveria contentar-se com a entrada do portão. Porém, se encontrava bastante perto para testemunhar as comilanças e para cobiçar as migalhas. Será que Lázaro era deficiente e estaria ali permanentemente? Se sim, seu estado seria ainda mais miserável? Lázaro é tão deficiente que não pôde deslocar-se. É curioso, a narrativa de Jesus deixa o rico no anonimato, ao passo que toma o cuidado de identificar o pobre pelo nome, algo habitualmente desconhecido nas parábolas. Por quê? Seria para preparar a cena seguinte em que o rico designará Lázaro por seu nome, manifestando assim que o conhecia muitíssimo bem e, portanto, que sua omissão era consciente e cruel? Esta parábola mostra cenas de uma realidade muito presente em nossos dias, ainda hoje, pois a desigualdade social é notória. Então, essa parábola, nós vemos que o que acontecia aqui acontece hoje em dia. Não mudou, né? Não mudou, nada melhorou. O desprezo, o descaso, né? Às vezes, né, a gente vê, né, nas redes sociais, ou às vezes até perto da gente, na comunidade da gente, a gente vê muitas diferenças. Enquanto a gente vê localidades, casas, famílias, pessoas pobres, né, passam dificuldades, mal têm o que vestir, depende da ajuda do povo, passam mal no alimento, né, pastor, às vezes não tem um medicamento correto. Nós vemos outros, né, ali festejando, esbanjando, vivendo e se esquecendo que existem pessoas ali ao seu lado que podem ser ajudadas por elas, que podem ser socorridas por elas, mas não. Irmãos, a gente precisa se policiar muito para que a gente não deixe que o dinheiro seja o nosso Senhor. Para que a riqueza não encrave na gente a ponto da gente não enxergar mais nada nem ninguém, olhar só o nosso umbigo, só para nós mesmos, só ali para o nosso ser. Quando, irmãos, todos nós precisamos um do outro. Com certeza. Todos nós não vivemos sozinhos, nós precisamos um do outro. Chegará um momento, como nós vemos nesta parábola, onde o rico, ele deseja, ele pede, ele suplica ali pela ajuda de Lázaro. Então, um dia ou outro, vem ali a necessidade da ajuda do outro. Então, se nós não estamos sozinhos, então a gente precisa se policiar, as pessoas, irmãos, nós vemos aí às vezes até cristãos mesmo se perdendo aí por conta do dinheiro. Nós precisamos nos policiar porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que vai nos garantir a eternidade é Cristo. É Cristo. Aleluia. Amém? Então esta parábola mostra cenas de uma realidade muito presente em nossos dias ainda hoje, pois a desigualdade social é notória. Basta ver as favelas em contraste com as mansões, os carros de luxo em contraste com os transportes públicos, né? Ao mesmo tempo, este texto aponta para o resultado que se dará na eternidade. Vamos adentrar ainda mais a parábola e verificar mais expectativas podemos extrair deste ensino de Jesus. Expectativa da proteção e ação dos anjos.
O versículo 22 traz a expressão: e os anjos o levaram para junto de Abraão. Lázaro mendigava na porta do rico. Se todos os dias o rico se regalava, comendo, bebendo e festejando o máximo possível, Lázaro sofria, passava fome e chorava todos os dias também. Uma realidade de ostentação para um e de humilhação para outro. No entanto, no mundo espiritual, a situação era bem diferente. Irmãos, a gente precisa sim se atentar muito, caminhar muito ali na presença do Senhor, porque muito do que a gente faz aqui também reflete no mundo espiritual. Com certeza. Muito do que nós fazemos aqui reflete no espiritual. Então aqui nós já vemos através da vida deste rico e através da vida de Lázaro uma realidade de ostentação para um e de humilhação para o outro. No entanto, no mundo espiritual, a situação era bem diferente. Os anjos protegiam a Lázaro. E quando chegou sua hora de morrer, foram estes mesmos anjos que o levaram para o reino de Deus. A Bíblia ensina sobre a ação dos anjos. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? A Bíblia nos fala, né, pastora, sobre os anjos. Sim. A Bíblia fala sobre quando Jesus estava no Getsemane mesmo, quem veio ali, né, no deserto, né, os anjos estavam presentes. Então a Bíblia nos mostra que os anjos estão cuidando, eles são seres superiores a nós. Mas Apareceu eles são Maria, né, mãe? Isso, mas eles são ministros. Eles são servos do Senhor. Então eles servem a Deus, mas eles também estão cuidando de nós, daqueles que amam a Deus. É verdade. E a palavra nos mostra isto, né? Pois nós vemos aqui na vida de Lázaro. Lázaro, ele sofria, ele passava as dificuldades dele, mas ele estava sendo cuidado. No entanto, que a palavra nos mostra, a parábola que Cristo contou, que o próprio Jesus contou, ele fala que quando ele morreu, os anjos o levaram. Os anjos cuidaram dele e o levaram. No entanto, no mundo espiritual, a situação era diferente. A Bíblia ensina sobre a ação dos anjos. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Podemos entender que os anjos estão protegendo os justos e aqueles que irão herdar o céu. Isso não quer dizer que não sofreremos dificuldades ou doenças. Então, nós não estamos isentos, né? Sabemos que nós amamos a Cristo, nós temos o Senhor cuidando de nós, Ele envia os anjos dele cuidando de nós, mas não estamos isentos de viver aquilo que qualquer outra pessoa na terra vive. Né? Sol e chuva é para todos. Né? Sol e a chuva é para todos. Então, se aquele fica doente, eu também posso ficar doente. Se aquele fica rico, eu também posso ficar rico. Se aquele pode viajar, eu também. Se aquele da família daquele morre, da minha também pode. Então, assim, né, pastora? Para Deus, nós somos criação dele, somos imagem e semelhança dele. Então, assim, ele não diferenciou. Ela vai ter uma vida melhor do que a minha, ela não vai adoecer, ela não vai sofrer, ela não vai chorar. Não, mas nós sabemos, a Bíblia nos fala que o Senhor cuida daqueles que o amam. Né, pastora? Não há isenção para ninguém, pois no mundo teremos aflições, como o próprio Jesus nos ensinou. Contudo, os anjos nos protegem de coisas que desconhecemos, pois o mundo espiritual é invisível. Então, o Senhor guerreia por nós. O Senhor guerreia por nós. Se nós estamos em oração, nós estamos guerreando, mas o Senhor também está cuidando, protegendo, guardando, direcionando. Nós não vemos aí testemunhos de livramentos, né? Quantos livramentos, às vezes um acidente ali que, humanamente falando, era para ter acontecido. Né, pastora? Humanamente falando, era para ter acontecido, mas algo sobrenatural veio e aconteceu, e nós vemos ali, a pessoa que passou a situação vê o cuidado do Senhor, sabe do cuidado do Senhor. No episódio de Getsemane, foi um anjo que consolou o próprio Jesus. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Aleluia. Ele estava ali, né, pastora, em sofrimento. Ele estava ali passando por um momento de extrema angústia,
de extrema angústia, e veio ali um anjo enviado de Deus e consolou a Jesus e o fortaleceu. Se até Jesus passou por esse momento terrível, né? É uma tempestade, um medo, eu não sei, acho que medo não, né? Jesus, ele não temia. Angústia, né, pastor? Aquele momento de dor, de sofrimento, né? Jesus passou por isso, porque ele veio 100% na forma de homem, 100% Deus, 100% homem, e ele passou pelos mesmos problemas, as mesmas aflições, mas olha o texto, o anjo do Senhor o fortaleceu, né? E nessa noite o Senhor está fortalecendo o seu povo. Creia. Amém. De todo o seu coração. Amém. Receba, portanto, a força do Senhor. Essa palavra ela não está sendo lançada em vão, não. Né? É o Senhor dizendo para você, eis que eu estou te fortalecendo. Aleluia. Deus está fortalecendo você, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Expectativa de júbilo dos salvos e tormento dos perdidos. A parábola do rico e Lázaro é uma das muitas ilustrações sobre a vida futura que encontramos nos ensinos de Jesus. Ele falou muito a respeito da outra vida, né? Jesus falou de ressurreição, vida eterna, reino de Deus, julgamento. Apelava à esperança do céu e ao temor do inferno. Referiu-se muitas vezes à sorte infeliz dos perdidos, bem como às bem-aventuranças dos remidos, contrastando um com a outra. Então Jesus ele falava dos dois lados. Ele falava daquele que ia caminhar com ele, da vida eterna, da alegria de estar com o Senhor, né, pastor, do que eles iriam desfrutar, mas Jesus também não escondia a realidade daqueles que não caminhariam com ele. Ele falava do sofrimento eterno. Jesus ele não escondia nem um lado nem o outro, então era tudo colocado ali, ó, em parede, pronto, exposto. Era ali muito exposto, era falado, olha, caminha comigo, aceita caminhar comigo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através de mim que você vai ao Pai. Jesus ele era bem claro, se você não caminha comigo, é sofrimento eterno. Se você caminha comigo, é herança do Senhor, é caminhar com o Senhor, é caminhar comigo, é vida eterna, em abundância, né? É verdade. Percebemos claramente essas realidades no texto. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. É preciso enfatizar essas realidades quando pregamos e ensinamos o Evangelho. Aqui na Terra, nossas decisões vão selar nosso futuro na eternidade. Aqui na Terra, as nossas decisões vão selar o nosso futuro na realidade. É o que você decidir, é o caminho que você escolher seguir que vai te garantir a eternidade. Ou a eternidade eterna com Cristo, ou a eternidade eterna sem Cristo, sem a presença dele. Então é a nossa escolha aqui. Enquanto nós estamos aqui, quando morremos, não temos mais a chance de escolha. É aqui. O nosso momento de escolha é aqui. É preciso enfatizar essas realidades. Aqui na Terra, nossas decisões vão selar nosso futuro na eternidade. Lá só existem duas portas, a porta do júbilo e alegria na presença de Deus e a porta do tormento e da dor, somadas à separação eterna de Deus. Jesus enfatiza o tormento do rico. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Jesus, enquanto ele conta esta parábola, ele fala o que... Aqui nós vemos que ele fala o que as pessoas que passarão ali a eternidade longe da presença dele vai sofrer. Ele fala uma pequena parte. Ele mostra que, olha, Lázaro, ele pede para que molhe a ponta do dedo na água. Tamanha era a necessidade, tamanha era a sequidão, a secura, a dor, o calor.
Então aqui já é algo que o Senhor já está mostrando, fala, olha, não escolha este caminho. As pessoas vivem suas vidas com suas expectativas voltadas para a vida eterna, voltadas para a vida terrena. Todavia, é sinal de sabedoria se preocupar com a eternidade e com o que vai acontecer após a morte. É sinal de sabedoria, porque a vida não para aqui, a vida não acaba aqui. Nós vemos aí outras crenças, outras religiões que acreditam, né, pastor? Acreditam também em vida após aqui, acreditam no mundo espiritual, acreditam em outras vidas. Pode muitas vezes estar tomando caminhos diferentes daquele que o Senhor orienta, mas também sabem, outros não acreditam em nada, acham que a vida vai acabar aqui, ponto final. Mas nós vemos através de experiências espirituais, nós vemos, nós cristãos que conhecemos a presença, que recebemos da presença, que conhecemos o Senhor, que temos experiências com o Senhor, sabemos que não acaba aqui, que não termina aqui. E o próprio Jesus declara, né, que eu vou para o Pai, vou preparar a morada para vós. Isso. Não é? Verdade. Se Jesus está indo preparar a nossa morada, quer dizer que a gente vai para lá. Em nome de Jesus, amém, eu creio. Amém. Eu quero ir. Contudo, não se pode negar a triste realidade que poucos desejam falar claramente, principalmente nesses dias que vivemos. Quanto a este assunto, não podemos ser politicamente corretos ou tentar minimizar a realidade bíblica. A expectativa para alguém que não aceita a Cristo como seu Senhor e Salvador e que não deseja caminhar na vontade de Deus é a dura realidade de um sofrimento cruel e doloroso no inferno. Então, a palavra do Senhor, nós temos essa explicação no livro, mas é o que a palavra do Senhor nos ensina. Ele nos ensina que se nós não caminharmos com Cristo, não aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, é isso, né, pastora? Arrependa dos seus pecados, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como teu Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não tiver esse direcionamento para a sua vida, essa escolha para a sua vida, é o que a palavra nos fala. Aí você vai viver uma vida eterna separado do Senhor. Aplicação. Em sua opinião, por que as pessoas não dão tanto valor ao conceito de céu e inferno? Porque muitos nem acreditam que estes lugares existem e erroneamente afirmam que o inferno é aqui na terra. Nós vemos muitas pessoas, né, pastora, falar que o inferno é aqui na terra, porque às vezes passam dificuldades, veem sofrimentos, veem, né, pessoas aí passando necessidades ou veem alguma doença, as pessoas questionam a Deus. As pessoas questionam, falam, olha, o inferno é aqui mesmo, não tem que existir um inferno depois que eu morrer, não é possível quando eu vou passar por isso depois que eu morrer. Não é possível. Mas, irmãos, é possível. É possível, é o que a palavra nos ensina. Irmãos, assim, a gente fala por vivência, né, pastora? Nós conhecemos que nas dificuldades, quando nós passamos dificuldades, quando eu passava as minhas dificuldades sem estar na presença do Senhor, eu era uma pessoa muito mais sofrida, muito mais triste, muito mais angustiada, tinha mais dificuldade para enfrentar. Caminhando com Cristo, eu me sinto fortalecida. Eu me sinto fortalecida, Aleluia. Eu me sinto esperançosa, mesmo com dificuldades, que é o que nós falamos, nós passamos por situações difíceis, assim como qualquer outra pessoa, mas nós nos sentimos esperançosos, fortalecidos, né? No momento de angústia, o Senhor nos dá alívio. Então, assim, irmãos, a gente fala porque a gente vive isto, nós sabemos o que nós passamos. Exatamente. Amém? Dá para continuar, pastora? Não dá. Não dá? Então nós vamos... Já concluiu? Não, ainda não. Ah, tá. Ela vai concluir essa aula na próxima semana. Semana que vem está que dia aqui? Sexta? Sexta-feira. Sexta-feira que vem, não amanhã, mas na outra sexta, a Val vem para terminar essa aula, porque a aula é bastante grandinha. Eu queria só que você repetisse a conclusão que você fez agora. A aplicação. Em sua opinião, olha aí, por que as pessoas não dão tanto valor ao conceito de céu e inferno? Porque muitos nem acreditam que estes lugares existem e erroneamente afirmam que o inferno é aqui na terra.
Isso aí é para se pensar, né? Por que será que as pessoas não acreditam? Aí eu fiquei pensando aqui, imaginando que, para e pensa, Jesus, quando ele se depara com Tomé, a maioria não acredita, por quê? Porque nós, seres humanos, nós acreditamos naquilo que nós vemos, né? O ser humano, ele é muito visual, né? O que chama a atenção dele é aquilo que ele vê, é aquilo que ele palpa, aquilo que ele consegue tocar. Então eu preciso ver para crer, né? E eu creio dessa maneira. As pessoas que não acreditam é porque não viram nada ainda. Aí Tomé vem e ele questiona, ele fala assim: eu só acredito se eu ver, só acredito se eu tocar ali na ferida de Jesus, né? Nas suas mãos, tocar no buraco dos pregos, eu vou acreditar se eu ver. Aí Jesus entra e Jesus diz assim: você está crendo porque está vendo, mas bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Amém. Aleluia. Ou seja, felizes são aqueles que não veem, não estão vendo, mas eu creio. Eu creio de todo o meu coração que há um céu nos esperando. Aleluia. Eu creio, eu tenho tanta certeza da minha salvação, mas eu tenho tanta certeza que se alguém me perguntar: olha, você tem medo da morte? Não tenho medo da morte. Não tenho. Sabe por quê? Porque eu sei para onde eu vou. A gente precisa ter medo quando a gente não sabe para onde vai, né? Mas cada dia que passa é um dia menos na terra e um dia mais próximo do meu Senhor. Tamanha é a minha certeza de encontrar com Jesus. Tamanha é a minha certeza, tamanha é a minha fé e minha esperança, né? De que verdadeiramente Cristo existe, Jesus existe, Ele vem nos buscar e aquele que crê vai ser coberto com essa graça. Aleluia. E será salvo em nome de Jesus. Então não espere ver. Não espere o dilúvio acontecer para você acreditar que realmente a coisa está feia. Não é? Noé fazendo a arca, ninguém acreditava. A família dele praticamente acreditou e entrou para dentro da arca. Mas a terra inteira ninguém acreditava. Esse homem é um louco, é velho, é louco, é não sei o que, não vai acontecer nada. Imagina, nunca vimos chuva na face dessa terra. Da onde que vem chuva? Né? Esse homem está falando coisa que não existe. Mas quando o dilúvio começou, mas foi um desespero para querer entrar na arca. E quando Jesus voltar, vai ser de novo o desespero do povo querendo se arrepender, e ali a Bíblia diz que já vai ser tarde, porque o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Aí diante de Deus, imagine um pecador que não se arrependeu, que não confessou a Jesus, que não reconheceu a sua soberania. Imagine esse pecador diante de um Deus irado. Imagine Deus despejando a ira, saciando a ira dele em cima de um pecador que não se arrependeu. Imagine, meu Senhor da glória, tenha misericórdia. A gente não quer sentir o peso de um dedinho, né, pastora? Tenha misericórdia, meu Deus, nas nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, desta nação, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, misericórdia. Sim, vamos encerrar, né? Nós precisamos encerrar. Pare para pensar, né? Creia. Não espera para ver, não. Creia tão somente. Amém. Que Jesus vai voltar e vai levar o seu povo consigo. Tá bom, meus amados? Quero desejar uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Glória Aleluia. Toda a minha vida